Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor André e no vídeo de hoje eu quero resolver junto com vocês um exercício para o cálculo da área entre o gráfico de duas funções. Anteriormente eu fiz dois vídeos que eu vou deixar o card aqui para a gente estudar os conceitos sobre a área entre duas funções, tá? A ideia geral é essa daqui, gente, olha só. A área S da região limitada pelas curvas y igual a f de x e y igual a g de x, e pelas retas x igual a e x igual a b, onde f e g são contínuas, e f de x é maior ou igual a g de x para todo x no intervalo AB, é a seguinte fórmula para calcular essa área. S igual a integral de f de x menos g de x dx no intervalo de A a B. Gente, eu quero usar essa fórmula junto com vocês para resolver esse exercício aqui, ó. Encontre a área da região limitada acima por y igual a e elevado a x, abaixo por y igual a x e pelas retas x igual a zero e x igual a 1. Gente, para resolver um exercício igual a esse, a primeira coisa que vocês têm que fazer, têm que entender, vocês precisam ter uma ideia de como é o gráfico dessas duas funções, para vocês saberem qual função que está acima e qual função que está abaixo, qual função que é maior do que a outra, tá? No intervalo dado. Então, olha só, eu vou aqui desenhar mais ou menos o gráfico das duas funções para vocês entenderem como é que elas estão se comportando. Primeiro, o gráfico da função exponencial, y igual a e elevado a x. O gráfico dela é mais ou menos assim. Ó. Esse é o gráfico, vou chamar ela de f de x, tá, gente? F de x igual a e elevado a x. Tá aqui, ó. F de x igual a e elevado a x. Tá bom, pessoal? Só que a gente também precisa do gráfico dessa outra função aqui, ó. Y igual a x, tá? Vou chamar ela de g de x. Então, vou anotar aqui, ó. G de x igual a x. A gente sabe que o gráfico dessa função é uma reta, tá? Passando pela origem. Vou tentar fazer ela aqui, tá? Com um ângulo de 45 graus. Seria assim, mais ou menos. Beleza? Então, esse daí é o gráfico da função g de x igual a x. Tá? Eu quero calcular a área entre o gráfico dessas duas funções ilimitado pelas retas x igual a zero e x igual a 1. Vou fazer elas de verde aqui. Ó. A reta x igual a zero, deixa eu só anotar por onde que elas vão passar. X igual a zero está aqui. Ó. X igual a 1 está aqui mais ou menos. Tá, vou fazer essas retinhas de verde só para ficar destacado aqui. Ó. X igual a zero e x igual a 1. Beleza, pessoal? Mais ou menos aí, tá, gente? O gráfico. Então, a região que eu quero calcular a área seria essa região que eu vou pintar de azul aqui, ó. Tá? Por que é bom vocês fazerem o gráfico? Para na hora que vocês usarem aquela fórmula ali de cima, é importante que essa f de x aqui, ó, seja a função que no intervalo dado, ela precisa ser maior do que a g de x. Precisa ser maior do que essa função aqui, ó. Tá? E a gente está vendo que nesse intervalo de 0 a 1, realmente a que eu chamei de f de x é maior do que a g de x. Então, gente, para calcular essa área, basta eu fazer S igual a integral de f de x menos g de x dx no intervalo de 0 até 1. Tá? Substituindo as funções aqui, vai ficar integral de 0 a 1 do e elevado a x menos x dx, tá? Vou usar primitivas para calcular essa integral. Vai ser a primitiva do e elevado a x é o próprio e elevado a x. E a primitiva da função identidade x é x ao quadrado sobre 2. Já estão as duas primitivas aí. Eu preciso calcular essa integral aí no intervalo de 0 a 1. Tá? Isso vai dar e elevado a 1 menos
Eu estou substituindo 1, tá, gente? Menos meio, menos. O e elevado a zero vai dar 1, menos. Zero substituído naquela função quadrática ali, x ao quadrado sobre 2 vai dar zero. Beleza? Então, essa conta aí vai dar o resultado da integral. Vai ser e... Vai dar o resultado da área, né? Menos meio menos 1 vai dar menos 3 meios. Tá, gente? Se a gente quiser colocar uma aproximação para isso, a gente pode pensar assim, ó. O E, ele é aproximadamente 2,71. O 3 meios é 1,5, tá? 2,71 menos 1,5 vai dar igual a 1,21. Então, o valor aproximado da minha área é 1,21 unidades de área. Mas a gente pode deixar a resposta assim, tá, gente? A gente pode deixar assim. Fica até mais exato, tá bom? Vamos colocar no GeoGebra para ver se é realmente isso daí. Vamos colocar rapidinho aqui. Vou abrir o GeoGebra aqui. 1,21, né, que a gente encontrou. Vamos lá. Primeiro eu vou digitar a função f de x igual a expx, e elevado a x. Agora eu vou digitar a função g de x igual a x. Tá aí. Beleza? E vou calcular a integral. Tem um comando aqui, ó, integral entre, que é entre duas funções. Aí eu digito a primeira função, f de x, a segunda, g de x, coloco o valor inicial, que é zero, né, do intervalo, e aí até 1. E essa integral deu 1,22. GeoGebra aproxima melhor do que a gente, né, gente? GeoGebra achou 1,22 e nós encontramos no nosso cálculo 1,21. Espero que vocês tenham gostado e daqui a pouco eu faço outro vídeo fazendo outro exemplo. Beleza, galera? Um forte abraço, hein?